Boa noite a todos. Já vamos nos aproximando das 18 horas, o horário que nós estipulamos, para a nossa prece pelos nossos irmãos suicidas. Um horário reservado tradicionalmente para as orações do final do dia, pelos irmãos de outras denominações, outras religiões, e que nós sabemos pelo número de preces, de orações, de rezas que se elevam aos céus, é um momento propício para nós pedirmos por aqueles que mais necessitam no plano espiritual, que são os nossos irmãos suicidas. Então elevemos os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, e vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 124, Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raízes, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que aliás devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria, no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, o Mestre querido, amigo de todas as horas, e peçamos: Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos com os nossos amigos espirituais, com os nossos irmãos ligados através da internet, ou que acessarão o vídeo mais tarde, para a prece pelos nossos irmãos suicidas. Devido à nossa pequenez é que te pedimos, Senhor, permanece conosco agora e sempre, auxiliando-nos para que possamos ter aumentado a nossa fé, a nossa força de vontade, e que as nossas mentes, fortalecidas pelas mentes dos nossos mentores espirituais, possam fazer chegar até os nossos irmãos suicidas um momento de carinho, de amor,
daquele que já somos capazes, Senhor, para que possam ter as suas dores diminuídas, para que possam estar recebendo o consolo, o amparo, a palavra fortalecendo os seus pensamentos, a palavra amiga que possa estar chegando até seus corações. Senhor, que possamos nos dedicar nesse momento ao lenitivo, à palavra inspirada para o socorro desses irmãos. Te pedimos o amparo também por todos aqueles que irão reservar um minuto para que seja dirigida essa prece aos nossos irmãos carentes. Abençoa o trabalho do Lemana, principalmente na prevenção e pós-venção ao suicídio, Senhor. Permanece conosco e autoriza-nos a darmos início a mais uma prece pelos nossos irmãos necessitados. Que assim seja. Graças a Deus. Pois esse momento, nós estamos reservando para que possamos estar vibrando positivamente, com amor, para todos os irmãos que saíram da vida pela porta falsa do suicídio. Vamos fazer de costume, como de costume, né? A leitura de uma passagem do Evangelho de Jesus, para que possamos manter-nos em sintonia com a espiritualidade evoluída, com os nossos mentores espirituais e com os trabalhadores do Cristo responsáveis por esse trabalho no plano espiritual. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhes analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. E alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários.
Se predominam a boa resolução, oram a Deus implorando aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Então, muitos de nós escolhemos famílias daqueles que nós prejudicamos no passado. E a convivência se torna muito difícil e muitas das vezes até insuportável, sendo até causadora de muitos suicídios. Que nós possamos envolver esses entes que estão em nossas famílias, que nós temos dificuldades de conviver, que nós possamos também nesse momento estar vibrando para aqueles que estão nesse momento aceitando essa prova numa nova existência. Muitos que deixaram a vida até através do suicídio, causados por eles mesmos ou por semelhantes que agora recebem como seus familiares. Então vamos pedir para que eles possam serem aprovados nas provas que receberão, que terão que passar. Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, Inteligência Suprema, que possamos, através do nome do Senhor Jesus, te pedir, Senhor, o amparo a todos esses nossos irmãos que sofrem, Senhor, no plano espiritual. Sofrem as consequências do ato impensado que os levaram a tirar a própria vida. E como nós somos espíritos eternos, sofrem no plano espiritual as consequências de tal ato. Que eles possam receber nesse momento o amor, o amparo dos bons espíritos, através da onda de nossos pensamentos, das nossas preces, possam ser aliviados, Senhor, da sua dor. Senhor, envolve-os com teu amor, tão grande que é. A Virgem Maria pedimos que envolva esses irmãos que recentemente deixaram a vida através das próprias mãos. Te pedimos aqui especialmente pelo estado do Amapá, Senhor, pela nossa capital Macapá, que foi assolada por muitos casos de suicídio em 2 semanas, 3 semanas atrás. Que essas jovens possam ser amparadas, Senhor, socorridas. É isso que nós desejamos do fundo dos nossos corações. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por encerrado mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus.